Vamos iniciar agora um trabalho sobre função polinomial do segundo grau. Gente, antes da gente entrar em detalhes, nós vamos fazer um panorama geral do que é a função polinomial do segundo grau, inclusive falar um pouquinho da parábola. Vamos lá. A função polinomial do segundo grau, assim como a função polinomial do primeiro, ela é composta de um polinômio. Portanto, a forma geral dela é f de x igual a ax2 mais bx mais c, onde o a é o coeficiente do termo do segundo grau, o b é o coeficiente do termo do primeiro grau e o c é o termo independente. O desenho representado por essa função polinomial do segundo grau no eixo cartesiano é o desenho chamado parábola. Vamos falar um pouquinho dessa parábola. Eu fiz aqui a priori um desenho à mão livre, tá? De uma parábola. Parábola é um desenho como esse, tá? Ela tem uma concavidade, ou seja, ela tem uma abertura como se fosse um copo. E essa abertura dela aqui, ó, tá? Vendo? Essa abertura dela, nesse caso, está voltada para cima, mas podia ter uma parábola côncava para baixo, por exemplo, uma abertura voltada para baixo. Tá? Quem define essa concavidade é o A, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. Algumas coisas nós temos que preocupar nessa parábola aqui, principalmente nas construções de gráfico. A gente, no gráfico de função polinomial do primeiro grau, ou seja, do primeiro grau, a gente podia desenhar a reta com apenas 2 pontos. No caso, como esse desenho é um pouco mais elaborado, eu não consigo defini-lo com apenas 2 pontos. Então eu preciso de mais pontos. Vamos discutir alguns pontos extremamente importantes na confecção dessa parábola. Primeiro ponto de extrema importância é o ponto aqui, ó, onde a parábola intersecciona o eixo X. Desculpa, o eixo Y, tá? Onde a parábola intersecciona o eixo Y. Já podemos adiantar aqui que é o C, porque ele é o único termo independente da sua função do segundo grau. É o único cara que não zera se o x zerar. Temos também aqui onde intersecciona o eixo X, nesse caso, que são as raízes da sua função. Podem ser 2, 1 ou nenhum. Nesse caso, desse desenho aqui são 2. E um ponto totalmente estratégico aqui é o vértice, o famoso vértice da parábola. Esse vértice, gente, é onde, nesse caso dessa parábola específica, é onde a função deixa de ser decrescente e começa a ficar crescente. É lógico que, como a gente tem um vértice, a gente tem o x do vértice e o y também do vértice, que nós vamos saber como calcula também o y no vértice. Certo? Gente, toda parábola ela tem um eixo de simetria. O que é isso? Ela tem um eixo aqui que passa pelo x do vértice, que todos os pontos são equidistantes desse eixo. A mesma distância que tem daqui até aqui, tem daqui até aqui. A mesma distância que tem daqui até aqui, tem daqui até aqui. Não é à toa que a gente futuramente vai poder perceber que aqui é o x' e aqui é o x duas linhas. Que o x do vértice é a média aritmética dos x' e x duas linhas, ou seja, está entre x' e x duas linhas. Vamos supor que se aqui fosse 2, aqui fosse 4, o x do vértice seria 3. Tá certo? Então esse x do vértice é muito importante. Só para a gente lembrar aqui, essa é uma parábola, no caso côncava para cima, corto o eixo y, no caso sempre no C, corto o eixo x nas raízes e eu tenho um ponto chamado vértice que é extremamente importante, que ele me dá a simetria da parábola, ok?